Olá, nosso evangelho de hoje, dessa quarta-feira, 8 de julho, nosso evangelho é de Mateus 10, de 1 a 7. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, os zelotas, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, hoje nós acompanhamos então a escolha dos 12 apóstolos, do meio do número grande de discípulos que Jesus tinha. Nós ouvimos os nomes deles, E é interessante quando Mateus diz que Jesus deu-lhes poder, dons, virtudes, capacidade, capacitou esses discípulos para serem os anunciadores. Mas é bonito que nesse evangelho que Mateus diz poder para. Isso quer dizer o quê? Para exercer um serviço. Então os dons que nós temos, tudo que nós recebemos de Deus, como dom, como graça, gratuidade, na verdade isso não é nosso, Esse poder dos discípulos não eram deles, eram de Jesus, dom de Deus. E então esses dons, esse poder tem que ser colocado a serviço do povo de Deus. E geralmente acontece um erro, O erro é quando nós achamos que esse dom é nosso, que esse poder é nosso e queremos tomar posse desse dom que não é nosso, que é de Deus. Então esse dom é gratuito, mas é para servir, é um serviço que o Senhor concede, É uma graça que o Senhor concede a todos nós. Então hoje nós somos esses discípulos, as discípulas de Jesus. O nome dos discípulos de hoje são os nossos nomes, Ou seja, a missão, eles cumpriram bem a missão deles, mas agora nós temos que exercer bem também a nossa missão, esse poder que Ele concede a nós. Agora é hora de nós colocarmos também a serviço uns dos outros e principalmente da comunidade, tá bem? Então essa é uma das possíveis reflexões, desse evangelho. E claro, Jesus vê lá a multidão e sensibiliza com as ovelhas perdidas, E esse poder que Ele nos concede, ele nos coloca em missão, mas vai nos dizer: olha, não entre na região dos samaritanos, não vá anunciar aos pagãos, anuncie primeiro as ovelhas perdidas de Israel. Que ovelha perdida, Ou seja, a missão tem que começar no lar, em casa, entre o povo judeu, em Israel. Deixa os samaritanos para depois, os pagãos para depois, porque a missão tem que começar pertinho de nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, tá bem? Então nós queremos ir direto, sermos missionários, uma vez que nós muitas vezes nem anunciamos em casa, não damos o testemunho na nossa própria casa, na nossa própria paróquia, na nossa própria comunidade. Então vamos aproveitar hoje, nessa quarta-feira, entender bem esse evangelho, acolher no nosso coração e depois vamos fazer como Jesus pediu, E trabalhar e anunciar a boa nova, que o reino de Deus está próximo. E nesse mundo nós temos que ser discípulos, e os discípulos foram, e nós temos que ser o rosto e a voz de Jesus no meio da sociedade. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa missão. Uma quarta-feira abençoada para você e toda a família carmelitana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.